E aí papai, como é que tá? Beleza? Tô de volta aqui, hoje quero falar com vocês sobre um assunto que olha, seria trágico se não fosse cômico, já dizia o ditado. Todos sabem, né? Agora que a sua companheira tá grávida, que durante agora esses próximos meses, até o dia do nascimento, milhões de coisas vão acontecer no corpo da sua companheira. E infelizmente isso é uma coisa que as mulheres passam. É claro que nem todas passam pelas mesmas coisas, mas no geral, alguns sintomas, né? Algumas situações acabam acontecendo com todas. E infelizmente, nós homens nunca entenderemos isso, nunca saberemos o que elas sentiram, o que elas sentem, e o que a gente pode fazer realmente é dar apoio e dar muita ajuda. E é isso, papai, que eu quero conversar com vocês aqui hoje, né? De que forma a gente pode estar contribuindo para que aqueles momentos agora, né, da gestação, momentos complicados ali, de ansiedades e até de mal-estar que envolve, né, essas mudanças do corpo, como é que a gente pode estar contribuindo para minimizar isso aí com a nossa companheira, com a nossa esposa, né, poder estar dando o apoio e estar ajudando ela a passar por isso aí, porque não é fácil. Como eu disse para vocês, são muitas essas mudanças que acontecem, né? Algumas acontecem em umas, outras em outras mulheres, mas eu vou citar algumas assim que eu considero as principais, que são a que eu acredito que na maioria das mulheres acaba acontecendo. Então, uma das primeiras causas é o enjoo. Eu estava lendo alguns artigos, 80% das mulheres sentem enjoo, né? O enjoo ele tá muito mais assim relacionado, né, com essa questão de mudança hormonal, né, até a questão de queda de pressão. Não é um problema, né, não é uma doença, mas é algo que merece assim o cuidado, papai, porque principalmente nesses 3 primeiros meses, né, que é quando o enjoo acaba sendo um pouco mais forte, é necessário a gente realmente estar ali do lado, né, dando esse apoio, né? Porque às vezes uma queda de pressão pode causar um desmaio, né? E a gente não quer que isso aconteça com a nossa mamãe aí, nem com o nosso bebê. Existem alguns remédios aí, né? Que a gente pode estar conversando com o nosso médico, ele vai estar indicando para minimizar os efeitos do enjoo. Mas infelizmente, imagina 80% dos casos, quer dizer que 8 em cada 10 mulheres vão ter enjoo, então é um risco de queda, de alguma coisa desse tipo. Então é importante, papai, que você dê a atenção necessária para sua esposa. Não acha que é frescura, é normal, é assim mesmo, faz parte, infelizmente, da gestação. Outra coisa que acontece muito também é a questão das mamas, né? Elas ficam mais pesadas, começam a ficar mais dolorida. Às vezes ela tá andando pela casa, dá uma esbarrada ali no guarda-roupa, rapaz, e dá aquele grito de dor. É complicado assim, é o que eu falei. É engraçado, mas assim, imagine você tomando um chute naquele lugar. Eu acho que é essa a sensação que a mulher fica quando ela está grávida ali, com a mão produzindo leite ali, né? A circulação sanguínea fica mais intensa ali no local das mamas, né? E daqui a pouco ela vai lá e dá uma topada, ou às vezes ali o papai, né, na hora da intimidade, quer fazer um carinho ali, e daqui a pouco aperta demais forte, ela dá um grito, dá uma cotovelada aqui, e é assim mesmo, acontece, tá? É como eu falei, né, aquela região fica um pouco mais sensível, né, porque começa a receber muita carga de circulação sanguínea, aquelas glândulas mamárias, começa a produção do leite e consequentemente acaba deixando aquilo ali mais dolorido. É normal, né, merece, papai, assim, você... É bom você entender isso aí, para passar a respeitar mais, né, e eu digo para vocês, eu comparo essa dor que a minha esposa sentiu quando eu passei por essa situação a tomar um chute lá nos Países Baixos, assim, acredito que seja uma dor muito similar, tá certo? Outra coisa que acontece muito também com as mamães é aquela vontade de urinar. Meu Deus, tu vai sair de casa, eu vou esperar mais um pouquinho, tem que ir no banheiro rapidinho. Cara, isso aí acontece direto. A mulher acaba bebendo mais líquido, né? E é bom que ela beba mais líquido porque ela perde muito líquido. E é bom que ela beba muito líquido também para evitar a questão de inchaço, aquela coisa toda. O rim dela começa a trabalhar forte pressão, porque tem que estar filtrando, tem que estar liberando aquele resíduo, aquele líquido para liberar do corpo, para sair ali. E aí essa vontade de urinar, rapaz, fica cada vez mais frequente. Além disso, conforme o bebê vai crescendo, né, ele vai ali pressionando a bexiga, o que também ocasiona essa questão da mulher ficar com muita vontade de urinar com muita frequência. Aí você tá lá passeando no shopping, aquela coisa toda, aí tu foi lá, amor, quer ir no banheiro? Não, tô legal, não quero ir no banheiro não. Amor, tu quer ir no banheiro? Não, tô legal. Aí tu vai lá no guichê, paga, tens 15 minutos para sair do estacionamento. Aí quando tu tá indo pro carro,
Ai amor, deu vontade de ir no banheiro. Aí lá vai ela, tem que correr de novo para ir no banheiro. Mas acontece, é assim mesmo, infelizmente é uma questão involuntária. É uma coisa que a mulher não tem controle, né? É assim, ela fica com a vontade de repente e faz parte. Eu acredito que se a mulher pudesse escolher não ter isso, com certeza ela escolheria. É diferente, né? Nós não, a gente vai lá num canto, tá em pé ali e faz de qualquer jeito. A mulher não, ela precisa ter pelo menos uma questão de higiene, porque ela sempre tem necessidade de sentar, né? Precisa. E quantos banheiros a gente anda por aí que às vezes nem a tampa do vaso tem ali, entendeu? A mulher tem que ficar enchendo de papel higiênico ao redor. É desconfortável, é complicado, e é bom, papai, que você entenda isso aí, porque você pode estar num shopping, mas você pode estar caminhando no centro da cidade, você pode estar numa praça, por exemplo, e a sua esposa querer ir ao banheiro e não ter aonde ir, entendeu? Então é bom que você se conscientize disso e dê uma atenção assim e encare realmente como urgente essa necessidade dela, porque não é bom que ela fique segurando, tá? Não é bom inclusive pro bebê e pra saúde dela, inclusive, né? Então assim, ela ficou com vontade, acredite nela, não amor, vamos lá, procura um estabelecimento próximo, vai lá, avisa, minha esposa tá grávida, precisa usar o banheiro e tal, beleza? Outra coisa que eu quero falar com vocês, é até um negócio um pouco desagradável para as mulheres estar falando sobre isso, mas é importante falar, tá, papais? É a questão assim do sistema digestivo da mulher, né? Cara, assim, ó, o corpo da mulher, ele vira do avesso, cara, por causa dessa gestação, por causa desse bebê, assim. Então o hormônio que não existia passa a estar existindo em outro lugar. Cara, é uma confusão danada, assim, ó. E tem um desses hormônios, sabe, que ele acaba afetando os músculos lisos ali, né? Do estômago, aquela coisa toda, e dos intestinos. Então, rapaz, a mamãe ela fica com o famoso intestino preso, intestino preguiçoso. Então, assim, é bom conversar com o médico para ver o que ele orienta, porque quando a mulher está grávida, ela não pode tomar nem tá ingerindo qualquer tipo de alimento ou qualquer tipo de medicamento. Mas a prisão de ventre, cara, é uma coisa assim. É importante você dar uma atenção para sua esposa agora, tá? Porque é desconfortável para a mulher. Ela necessita ingerir muito líquido, porque como esse intestino fica mais lento, então a tendência, rapaz, é da coisa ficar ali muito tempo e depois na hora de sair, meu amigo, o negócio demora, fica complicado. É complicado falar disso, eu sei, mas é importante eu dizer. Eu vou dizer pra vocês por que eu tô falando isso aí. Porque se não cuidar disso aí nesse começo da gestação, durante, isso aí, rapaz, pode causar um problema terrível, tá? Mais tarde, que é a tal da hemorroida, que durante a gestação é muito normal e comum. Justamente por isso que eu tô falando. A mulher fica com os intestinos muito ressecados, que as fezes ficam muito tempo ali e não saem, e aí elas endurecem muito e na hora de sair machuca, fica dolorido, cara, é horrível tu ouvir uma mulher gritando de dor e não ter o que fazer. Aí tu vai lá, tem que ir no médico, um proctologista, mas é bom falar com um pediatra, né, e conversar com ele sobre esses assuntos para de repente estar prevenindo, tá, cuidando. Porque lá na frente, meu amigo, isso aí pode causar um incômodo para sua esposa, assim, inclusive para você, né, papai, que vai acabar tendo que estar levando ela em médicos que você nem contava necessário levar nesse momento, tá? Então dê uma atenção, assim, uma coisa que eu fazia muito para minha esposa, tá? Eu não quero me gabar não, mas eu fazia mesmo porque eu gosto de fazer. Fiz muito suco para ela, suco natural de tudo que é coisa, assim. Fazia o tempo todo suco, fazia gosto de fazer, misturava frutas, fazia com legume, com verdura, fazia aquelas misturebas todas que a gente até vê em alguns programas aí, e eram gostosos, entendeu? E ajudavam ela, mas é o que eu disse pra vocês, assim, a mulher elimina muito líquido e ela retém muito líquido, e o danado do intestino ali, preguiçoso, não contribui, entendeu? Então, felizmente isso é uma coisa que faz parte, mas dê uma atenção, tá? Com isso, converse com a sua esposa, é importante que a mamãe também, assim, confie no marido para falar sobre esse assunto com ele, porque ele precisa entender para poder te ajudar, entendeu? E até de uma certa forma entender você quando você estiver passando por uma situação difícil e chata como é essa, tá certo? Outra coisa, papai, assim, que é importante a gente estar falando, assim, é que a mulher, conforme a gestação vai desenvolvendo e essas mudanças todas vão ocorrendo, ela vai ficando mais lenta em caminhar, mais lenta em falar, mais lenta em respirar, tudo fica mais lento no mundo da mulher. E isso, cara, é irritante, mas é assim. Infelizmente é isso, cara, e é o que eu digo pra vocês, assim, eu tenho certeza que 100% das mulheres não gostariam de passar por isso. E essa lentidão da mulher irrita às vezes, porque tu tá lá caminhando, tá passeando, daqui a pouco tu tá com a mão nela, daqui a pouco a mão desgrudou, tu tá lá na frente já, olhando alguma loja de esporte, e ela tá lá atrás, assim, né, com aquele andar meio de pinguim. Cara, isso aí é normal. E é triste, sabe? Porque assim, ó, o bebê,
ele fica pressionando todos os órgãos da mulher ali, entendeu? E costela vai abrindo e vai pressionando os intestinos e bexiga, cara, e vira uma confusão ali. E essa falta de ar na mulher acaba se tornando cada vez mais frequente. O coração dela tende a bater mais rápido. Por quê? Porque tem que bater por 2, né? Então ele bate mais rápido, ela fica mais cansada, ela fica mais fadigada. Além do fato da barriga, aí tu junta isso com o acúmulo de líquido, que é a tendência de ir para as pernas, ela tá com as pernas inchadas. Cara, é horrível isso, cara. Eu fiquei com pena da minha mulher, assim, ó. Porque, eu digo, né? Primeiro eu fiquei com raiva, porque eu não entendia, porque a gente é tolo mesmo, né? O homem é um bicho tolo. E depois eu comecei a conversar com a médica e comecei a ver, né? Conversar com outras mães, assim. E comecei a principalmente me colocar no lugar da minha esposa, porque assim, é difícil. Para a mulher é muito difícil gerar uma criança. É muito difícil tu gerar uma vida que te consome energia, né? Mexe com o teu corpo e tu tem que estar sempre sorrindo, nem sempre é assim. Tem muitas coisas desagradáveis durante a gestação, mas eu quero falar para vocês aqui que isso é normal, tá? Vai passar, tá? Então, papai, tenha paciência com a sua esposa, tá? Ajude ela. Né? Quando for caminhar, uma dica que eu dou é assim, ó, caminhe você no passo dela, não deixe ela se sentir menosprezada, ou se sentir inferior, ou se sentir incapacitada por estar grávida. Então tente você seguir o passo dela, ande com calma. Se você vai passear no shopping, olhe as lojas com ela. Eu sei que não é fácil, entendeu? Eu também não gosto, mas é uma coisa que faz bem para sua esposa, tá? Ela vai se sentir muito agradecida, tenho certeza. E ela vai sentir melhor. E ela sentindo melhor, a gestação flui melhor e o seu bebê desenvolve melhor. Tá certo? Então, paciência com essa fadiga, com esse cansaço, porque é normal, tá? Realmente a mulher ela sofre uma mudança estrondosa, né, no seu corpo para poder gerar o seu filho, papai. Então você merece e deve à sua esposa todo esse carinho e toda essa atenção, tá bom? Agora vem eu acho que é o que a toda mulher talvez mais se preocupe, né, de todos esses sintomas e essas mudanças que acontecem no corpo dela, é a tal da estria. Ela se preocupa muito com isso, porque o corpo vai esticar, a barriga vai esticar, vai aumentar, e aí depois para voltar ao lugar, meu amigo, tem que ter muita elasticidade ali para voltar no lugar sem deixar, né, aquela barriguinha enrugadinha, tá? Eu acredito que grande parte das mulheres se preocupem muito com isso. Cara, tem muita coisa hoje em dia, né? Tem muitos cremes ali, tem aqueles óleos que ajudam a evitar. A minha mulher usou de uma marca até famosa aí, que é esse óleo para gestante ali, né, para evitar a estria. E de fato funcionou, tá? Eu falo que funcionou. Eu vou até dizer o nome do óleo, tá? Não é propaganda não, mas tem outros mais baratos, tá? O importante é usar algum tipo de óleo, tá? Mas esse aí foi uma indicação, então acho que vale a pena eu contribuir com vocês, que é o Maternité, que é um óleo que funcionou muito bem para minha esposa, tá? Ela passou, ela não teve estria, a barriga dela, não vou dizer que voltou 100% como era antes, não voltou, tá? Porque isso até o tempo leva um tempo para isso acontecer, mas o óleo fez com que evitasse aquelas estrias, né? Porque, cara, isso aí mexe com a intimidade da mulher, mexe com a sensibilidade dela e principalmente com o emocional, né? Depois ela quer ir na praia, quer botar um biquíni, não pode porque ela se sente ali feia, com aquela barriga e tal. Eu particularmente assim, eu sempre disse pra ela, amor, isso aí é o que menos importa. Mas tu dizer isso pra uma mulher e não dizer é a mesma coisa, né? Não resolve. Então a gente tem que agir, né? Então como é que eu agi? Eu procurei, né? A gente procurou estar se informando e comprou o óleo, né? Alguma coisa que ajudasse ali a resolver e a evitar principalmente esses problemas das estrias, que são normais, né? Fazem parte, infelizmente, também dessa gestação, né? Porque tu vê tanta coisa ruim que eu falei, cara, que é por isso que assim, papai, que você tem que valorizar muito a sua companheira, a sua esposa, né? Por ela estar ali não só carregando o seu filho, mas por tudo isso que ela passa, essas mudanças que acontecem no corpo dela e que assim, cara, infelizmente é só ela que passa, entendeu? A gente não passa por isso, a gente não sabe. A gente tem uma pequena noção disso, por isso que é importante que você valorize muito ela e dê muito carinho, amor e atenção. Então, essas foram as minhas dicas hoje para vocês, papais. Espero ter ajudado, tá? Continuem curtindo nossa fanpage, não é a Mamãe Oficial.
Agora temos o nosso Instagram, Não É Mamãe _oficial. Assine nosso canal no YouTube ali também, né? O Não É Mamãe Play. Assista nossos vídeos, compartilhem com seus amigos essas informações, porque eu tenho certeza que vão ser muito úteis para muitas pessoas aí, com algumas pessoas que eu já andei conversando aí, alguns casais de amigos que agora, né, descobriram que estão grávidos e já vieram, pô, Damer, pô, gostei da dica, cara, pô, funcionou, legal, obrigado. Recentemente uma outra menina veio me dizer que viu o vídeo lá do ultrassom e tava lá querendo pegar o resultado e olhar na internet. Ela viu meu vídeo, ela não foi olhar na internet, ela evitou, né, estresse desnecessário, deixou que o médico resolvesse o problema dela, e isso é uma satisfação para mim, porque esse é o objetivo, ajudar vocês com a minha experiência como pai, que também não sei nada, apenas vivi muitas coisas e vivo todo dia coisas novas e muito intensas, porque eu vivo intensamente realmente a minha vida aqui em casa. Eu sou bem participativo, assim, algumas coisas não, né, falhem algumas coisas, mas em outras coisas eu sei que eu procuro estar ajudando, e é isso que eu quero que você, papai, também procure fazer. Você não vai ser perfeito, nós não somos perfeitos, nossas esposas não são perfeitas, não somos pais perfeitos, mas a gente procura sempre fazer o melhor, e é isso que eu quero ajudar vocês, tá certo? Por hoje eu fico por aqui, juntos seremos os melhores pais da história, não esqueçam. Papais, tamo junto!